A gente vai falar hoje sobre biquíni, maiô, roupa de banho, porque afinal de contas o verão tá aí, as férias estão aí e a gente tem mais é que aproveitar, né? Começar o ano com a energia bem pra cima, bem gostosa e bem confortável no seu corpo, confortável no que você está vestido. Então vamos lá. Para começar a nossa aula, eu quero dizer para você que a aula de hoje não é sobre o biquíni da moda, não é sobre a tendência, muito pelo contrário. É sobre vestir o que lhe cai bem, é sobre saber valorizar a parte do seu corpo que você gosta ou disfarçar aquela que você não gosta. Gente, o ar-condicionado tá atrapalhando o áudio? Como é que tá aí? Diz pra mim, porque tá muito quente aqui no Acre. Aqui tá verão mesmo, deve estar fazendo assim uns 35 graus. E aí eu liguei o ar-condicionado, mas diz aí pra mim, o áudio tá atrapalhando, tá dando muita interferência no áudio, porque se tiver a gente desliga pra gente ter uma aula bem gostosa, pra você entender bem do que eu tô falando e pra não lhe atrapalhar aí no processo de compreender o melhor biquíni, o melhor maiô para você, para o seu formato, para o seu corpo. Porque, como eu disse, aqui a gente não está falando do seu tamanho de manequim. As dicas aqui é para uma pessoa que tem um manequim 36 e uma pessoa que tem um manequim 46. Aqui a gente vai estar falando das proporções corporais. Então, a gente vai estar trazendo dicas para disfarçar ou para valorizar essas proporções que você possui. Ó, a Rafaela tá dizendo que o áudio tá normal. Então, gente, eu vou deixar aqui o ar-condicionado ligado, tá? Porque o calor tá de lascar. Aqui, os dois sols da Cássia L já chegaram aqui no Acre e eles estão aqui em cima da minha cabeça hoje. Vamos lá. Então é sobre isso, não é sobre o seu tamanho, não é sobre a tendência da moda, é sobre o que lhe cai bem, é sobre o que lhe deixa confortável na sua pele. A aula é sobre isso, sobre a roupa de banho que é do seu tamanho, digamos assim, né? Que é aquilo que encaixa em você, que lhe deixa confortável, que lhe deixa aproveitar as férias. Até porque, gente, ninguém merece estar numa praia, numa piscina, numa cachoeira, num rio, enfim, estar aí aproveitando, curtindo as férias e incomodada se tá, né, se tá bem, se tá legal, mal sentada, aquela coisa meio encolhida. Não, férias é pra gente aproveitar, férias é pra gente curtir o momento, pra gente, né, matar o calor dentro da água gelada, enfim, é pra gente se divertir. Então a gente tem que estar dentro de uma roupa que nos deixe muito à vontade, muito confortável. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. É exatamente sobre isso, sobre estar confortável na sua pele, né? Sobre se encaixar na sua roupa, sobre estar lá na praia, estar lá no rio, na cachoeira, estar aproveitando o momento. É sobre isso, tá? É sobre isso. Não é sobre o tamanho do corpo, não é sobre o tamanho, não é sobre, ai Raquel, mas o meu biquíni é ali da loja de departamento e eu queria um biquíni da marca A, da marca A, da marca B, da marca que é sucesso. Tudo bem, você queria, mas independente de você estar com o biquíni da marca A ou B ou com o biquíni de uma loja de departamento, o importante é que ele lhe caia bem. Porque não adianta nada você estar com um biquíni com um maiô caríssimo, de um design maravilhoso, se aquele design não lhe favorece. Se aquele vestido, se aquele biquíni, aquela peça tão bonita, não lhe cai bem. Então não é sobre o preço da peça. Além de não ser sobre o tamanho da peça, também não é sobre o preço dela. Não é também sobre o lugar que você está. Ah, eu vou estar lá na piscina na casa da minha amiga. Ah, eu vou estar lá em Fernando de Noronha. Não importa. Porque o que adianta você estar em Fernando de Noronha incomodada com a roupa que você está usando ou você estar na casa da sua amiga incomodada com a roupa que você está usando? Não é verdade? Então não é sobre isso. É sobre algo muito maior.
que é sobre a sua proporção corporal, o que vai lhe vestir legal, o que vai se adequar ao seu corpo e vai lhe deixar bastante à vontade. Até porque, se a gente já se incomoda, né, com uma blusa, uma calça, algo que a gente está vestido, imagine quando a gente está com pouca roupa, que é o caso do biquíni e o caso do maiô. A gente se sente mais exposta e por estar mais expostas, acabamos nos sentindo menos confortável com isso. Porque o nosso corpo fica mais à mostra, evidencia mais os defeitos que nós acreditamos ter ou que nos incomodam. Porque muitas vezes, gente, a gente se incomoda com coisa que ninguém nem percebe, mas a gente se incomoda. E é sobre esses detalhes do nosso corpo que a gente precisa saber valorizar ou não, amenizar ou não. Eu já falei várias vezes para vocês, em várias aulas aqui. O objetivo é a gente tirar o foco do problema. Você tem algo que incomoda no seu corpo? Tire o foco. Leve o foco visual para outra parte do seu corpo. E dessa forma, quando alguém lhe olhar, quando alguém lhe ver, o que ela vai perceber é essa coisa que está em destaque, essa parte que está em destaque. E se é a parte que você gosta, vai estar em destaque a parte que você gosta. Se é a parte que você não gosta, que você destacou, infelizmente, por não compreender isso que a gente vai aprender aqui hoje, as proporções, se é isso que está se destacando, a pessoa vai ver o que lhe incomoda. E você vai ficar menos à vontade ainda com isso. Então, vamos lá. Vamos lá aprender, né, pra gente aproveitar aí as férias, aproveitar a praia, aproveitar a piscina da melhor forma possível, aproveitando, se divertindo, curtindo o momento, porque, infelizmente, o dia de trabalho ele demora a passar, mas o dia na praia, o dia quando a gente está se divertindo, voa. Então a gente tem que curtir bastante, né, esses dias. Então vamos lá. A gente sabe que atrizes, que celebridades, que digital influencer, enfim, pessoas que têm que estão muito expostas, elas costumam trabalhar o corpo, fazer cirurgia plástica, ter um personal trainer, ter uma alimentação mais balanceada. Elas têm toda uma estrutura que ajuda a manter manter o visual, né? Manter a questão corporal, a questão estética sempre bem cuidada. Isso é natural. E nós muitas vezes não temos condições de bancar toda essa estrutura, porque toda essa estrutura ela custa muito dinheiro. E aí você pode estar dizendo assim, Raquel, exatamente porque essa estrutura custa muito dinheiro, que eu não posso, que eu não me sinto, que eu não tenho como ficar bem na minha roupa, porque eu não tenho condições de manter todo esse padrão, de estar me cuidando tanto. E aí eu tô acima do peso, eu tô com a barriguinha, eu tenho seios maiores porque eu não consegui fazer uma redução, ou eu não tenho seio porque eu não consegui colocar um silicone. Enfim, a gente sempre acha essas questõezinhas como... Não é uma desculpa, porque na verdade, de fato, né, gente? A pessoa que tem uma condição de manter toda essa estrutura de estética e de consultoria mesmo por trás dela, é óbvio que ela vai estar sempre dentro dos conformes, ou pelo menos na maioria das vezes. É óbvio isso. Mas a gente também pode estar. A gente também pode, com pequenas dicas, saber e principalmente, além de pequenas dicas, principalmente nos observando o nosso corpo, observando as nossas formas, a gente também pode pegar algumas dessas dicasinhas, algumas desses elementos e trabalhar o nosso visual, de forma com que a gente se sinta mais à vontade, se sinta mais elegante, se sinta melhor, né? Mais confortável mesmo, acho que a palavra é essa, mais confortável dentro do nosso vestir, seja com biquíni ou seja qualquer outra roupa. Isso é óbvio, e é isso que a gente precisa estar atento. Precisa estar atento que, na verdade, vai muito além do que a gente apenas se preocupar ou apenas colocar a culpa no outro, que o outro pode, por isso ele está bem vestido, a gente não tem essa condição financeira, por isso a gente não está
tão bem vestido. Mas a gente vai aprender aqui como a gente ficar melhorzinha, mais bem vestido, mais à vontade, a partir dessas pequenas dicas, tá, gente? E antes de eu, de fato, entrar nas dicas, eu quero dizer para você 3 coisas que você não pode fazer. Antes de saber fazer, tem 3 coisas que você não pode fazer quando você for escolher a sua roupa de banho, o seu biquíni, o seu maiô. Eu coloquei no título dessa aula o biquíni, mas na verdade tem gente que gosta de maiô, que se sente mais à vontade com maiô e veste maiô. Ou por conta da idade, ou por conta mesmo de não se sentir muito bem, muito exposta, por conta do corpo, enfim. Então eu vou sempre estar falando de biquíni de maiô, tá bom? Apesar da aula ter o título de biquíni. Que 3 coisas são essas? Primeira e importantíssima, você não deve se render às tendências da moda praia. É isso mesmo. Assim como na moda, em geral, existem as tendências que são lançadas todo ano, né? Tendência de cor, tendência de estampa, tendência de formato, a manga bufante, os recortes nos vestidos, o xadrez, existem várias tendências, mas você não pode se render a elas, porque, gente, nem toda tendência é pra gente. Tem tendências que combinam com determinado corpo e tendências que não combinam com determinado corpo. Por isso que eu falo que a gente precisa nos conhecer. Aí é o segundo detalhe. Além de não se render às tendências, a gente precisa conhecer o nosso corpo. Conhecer o que nos faz nos sentir bem e o que não nos faz sentir bem. Por exemplo, o que me incomoda, eu, Raquel Coelho, né? Que eu esqueci de me apresentar, eu já fui falando hoje eu tô nessa vibe. 2020, acelerada. Mas eu sou Raquel Coelho, eu sou consultora de imagem, cores e estilos, e eu ajudo mulheres, independente da situação, independente do bolso, da idade, do manequim, a estar bem vestida, a valorizar o seu visual. É isso que eu faço. E eu, Raquel Moreira, como qualquer mulher, também tenho coisas no meu corpo que me incomodam. A barriguinha é uma delas. Eu tenho 4 filhos já adultos e eu fiquei com barriguinha maior do que eu deveria. Além de ter uma herança genética aí de uma barriguinha, de uma pochetezinha. Então, não dá pra eu, Raquel Coelho, de 49 anos, e aí eu não tô falando por conta da idade, eu tô falando por conta dos meus filhos que eu tive, que já tem uma barriguinha saliente, colocar um biquíni de crochê de lacinho dos lados, minúsculo. Eu até posso, se eu me sentir à vontade, de boa, mas não é o meu caso, eu não me sentiria à vontade, porque a minha barriguinha de fato me incomoda. A minha idade nem um pouco, adoro minha idade, mas a minha barriguinha me incomoda. O projeto futuro é tirar ela na faca. Então eu não posso cair na tendência de usar um biquíni de crochê branco. O crochê tá super na moda, é tendência na primavera, verão. Mas eu não posso colocar um biquinizinho de crochê branco de lacinho dos lados, porque minha barriga vai dar assim, ó, pluft. Qualquer pessoa que me olhar, a primeira coisa que vai ver vai ser minha barrigona. Entendeu? Então, nós não podemos nos render à moda e nós temos que conhecer o nosso corpo. São 2 coisas que nós precisamos estar muito atentos. Muito atentos. Porque, gente, não é toda estampa que fica bem na gente. Não é toda cor. Então, não é todo modelo que cai bem. Não é toda tendência que cai bem, entendeu? Tem coisas que nos incomodam mesmo. Tem coisas que não nos deixam à vontade. E a gente precisa saber disso. A gente precisa estar muito bem. Eu fiz aqui, mexer alguma coisa no computador que saiu da página, mas já tá de volta. Então, tem coisas que nos incomodam. A gente tem que estar muito, muito atento a isso. E a terceira e última coisa que a gente não pode esquecer é uma regra básica. Tudo que alonga, diminui. Tudo que achata, aumenta. Então, se você usar peças que lhe alonguem, você vai parecer mais fino. Se você usar peças que lhe achatem, você vai parecer mais larga. Então, vamos lá. Recapitulando o que você não pode fazer, não pode esquecer. Na verdade, não é fazer.
é esquecer. Não se renda às tendências da moda praia. Não deixe de observar o seu corpo, o que lhe incomoda no seu corpo. E terceiro, não esqueça que o que lhe alonga lhe diminui nas laterais e o que lhe achata lhe aumenta nas laterais, faz você parecer maior nos lados, tá bom? Então, essas 3 coisas você não pode esquecer. E aí, agora a gente vai aprender o que a gente vai fazer pra gente ficar assim, bem legal no nosso biquíni, no nosso maiô. E aí, ó, anota, presta atenção e pega as dicas que são pra você. Porque aqui eu vou falar de vários formatos de corpo, aqui eu vou falar de vários detalhes de corpo. E você tem que pegar o que lhe cabe, né? Então, fique atento e observe. Vamos lá. Vamos começar falando sobre seios, né? Porque a gente, quando vai escolher a roupa, quando a gente vai comprar uma roupa, a gente tem que ter muito consciente o que é que nos incomoda. Porque aí eu já vou focada nisso. Então, quando você for comprar qualquer peça, já saiba, autoconhecimento, gente, é tudo na moda. Se conheça o que te incomoda no teu corpo. Qual é o formato do teu corpo, o que não vai lhe cair bem. Aí você vai fazer compras assertivas. Então, vamos lá. Quando você for comprar o seu biquíni, o seu maiô, esteja atenta a isso. E aí você tem seios pequenos. Eu vou falar agora para quem tem seio pequeno. O que você precisa fazer? Você vai focar na parte de cima da sua roupa de banho, se for um biquíni. Se for um maiô, também observe a parte de cima do maiô. Hoje os biquínis, as lojas, elas já vendem as peças separadas, o que é ótimo, porque aí você vai comprar a parte de cima para valorizar o que você quer ou disfarçar o que você quer. Da mesma forma, a parte de baixo, você vai comprar para valorizar ou para disfarçar o que você quer na parte de baixo, né? Então, vamos lá. Você tem seios pequenos, você quer que os seus seios pareçam maiores. Você vai escolher peças claras para a parte de cima. Você vai escolher peças com estampas miúdas na parte de cima, com contraste na parte de cima. O que é uma estampa com contraste? Com cores diferentes, contrastantes, com tons contrastantes. Por exemplo, um branco e um preto, um vermelho e um verde. Cores que contraste, que sejam bem diferentes a profundidade dessa cor, tá? E por que pequeno? Gente, outra regra básica, além do alongar e do achatar. É tudo questão de comparação. Nosso cérebro, ele sempre vai comparar os objetos. Então, se você tem uma estampa miúda e o seu seio tá aqui, a estampa tá aqui. A estampa miúda, o seu seio vai parecer maior, porque a estampa é pequena. Se eu tenho estampa graúda, o seu seio vai parecer menor, porque a estampa é maior. Então, é sempre comparação. O nosso cérebro vai comparar. Para ele saber o que é grande e o que é pequeno, ele sempre compara. Você não olha para um objeto e vê que aquele objeto é pequeno. Você vê que aquele objeto é pequeno se você comparar ele com algo. Por exemplo, se eu comparar o meu brinco com a minha orelha, o meu brinco não é grande. Se eu tô com um brinco assim, eu comparo com a minha orelha, o meu brinco é grande. Entendeu? É sempre comparação. É isso que é dessa forma que o nosso cérebro descobre os tamanhos. Então, a estampa pequena para o seu seio parecer maior. A estampa clara, porque tudo que é claro ele aumenta. As cores vivas, porque cores vivas, saturadas, elas também aumentam o nosso visual. Então, com relação à cor, com relação à estampa é isso. Com relação à modelagem, você vai optar por drapeados, por babados, por coisas que dê volume, que chamem a atenção na parte de cima. Dessa forma, o seu seio vai parecer maior. Por exemplo, você pode usar alças largas, mas desde que essas alças largas elas sejam amarradas no seu pescoço. Ela cria um efeito assim. Por quê? Porque elas vão trazer o seu seio para mais perto um do outro e vai criar volume. Você pode usar bojo com enchimento, se você tem seios pequenos. São esses detalhes que vão aumentar o seu seio. Mas, Raquel, meu seio é grande e o que eu quero é diminuir. E aí a gente vai para as regras ao contrário.
Com relação às estampas, elas têm que ter um contraste menor. Por exemplo, um rosa com laranja, um verde claro com verde escuro, nada muito contrastante, tá? E outra coisa, o fundo escuro. Quando o fundo, a cor escura, ela diminui. Então, você vai usar uma estampa com fundo escuro. Outra coisa, a estampa tem que ser grande. Porque lembra da história do grande com pequeno? A estampa grande, seu peito parece pequeno. A estampa pequena, seu peito parece grande. Então, é a comparação do cérebro. Você tem seio grande, estampas grandes, tá bom? E é isso que você vai usar na parte de cima. Evitar também detalhes no busto, babado, cortininha, drapeado, tudo isso você vai evitar na parte de cima. Você vai ter um biquíni mais enxuto. Dessa forma, o seu seio vai parecer menor. Também você pode usar as alças largas, mas diferente de quem tem um busto pequeno, que as alças precisam estar amarradas atrás do pescoço para trazer o seio e criar volume, as suas alças têm que ser assim, tem que estar nessa posição reta, porque vai criar um detalhe aqui quadrado ou mais arredondado, o decote, e o decote quadrado ou arredondado, eles diminuem os seios. Você também pode usar, se no caso de um maiô, você pode usar um decote em V, que vai diminuir o tamanho dos seus seios. Então, na parte de cima, em relação a seios, são essas as dicas. Se você tem o ombro largo, o que você vai fazer? Você vai evitar também chamar atenção para essa área dos ombros, né? Por exemplo, se você coloca uma alça fininha, seu ombro vai parecer maior, porque a alça é fininha. Então, você pode colocar uma alça um pouco mais larguinha, também não muito larga, porque muito larga vai evidenciar também, vai chamar atenção para os seus ombros, né? Então, o ombro, por exemplo, um top, uma parte de cima mais reta, ele vai deixar o ombro mais evidente. Uma parte de cima de um ombro só também deixa o ombro mais evidente. Então, você pode optar por uma parte de cima que tem um leve decote, né? A gente usa aquele tomara que caia, mas um tomara que caia, que é mais arredondado aqui, mais um efeitozinho coração do que aquele reto, tá? É uma opção para quem tem os ombros mais largos. Desculpa, gente, eu ainda tô na gripe, hein? Tô ficando um pouco rouca. Tá. Essa é para a parte de cima, mas vamos lá. O seu problema é a sua cintura. Você tem muito pouca cintura. Como é que você pode aumentar a sua cintura? Você pode usar aqueles maiôs ou aqueles biquínis que são interligados, que é o famoso... Como é que chama? Mamãe me engana. Acho que é Mamãe me engana. Enfim, aqueles biquínis, aqueles maiôs com recortes de pele na lateral, que faltam, né, tecidos nas laterais, porque eles criam uma ilusão de que sua cintura é mais fina. Outra coisa, você pode usar recortes no próprio tecido, por exemplo, um tecido mais escuro no meio, um tecido mais claro aqui na região da cintura, nas laterais, ou aquelas listas, né, aqueles recortes de tecido que criam uma falsa cintura. Tudo isso vai marcar a sua cintura e vai criar essa cintura. Também tem aqueles maiôs que tem uma faixa no meio. Se a faixa for da mesma cor do maiô, ele vai criar ali uma ilusão de uma cintura mais marcada, menor também, tá bom? Você pode também usar, tem maiô que tem, além de ter essa faixa, tem um detalhe, como se fosse um cinto. Aquilo também cria uma falsa ilusão de cintura. Por quê? Porque chama atenção para a parte bem central, menor, como se sua cintura fosse aquela fivela e o resto é o seu corpo. Então, a sua cintura parece ser daquele tamanho, visualmente falando, né? Claro que a gente sabe que não é daquele tamanho, qualquer pessoa vai perceber, mas o seu cérebro, o cérebro de quem está vendo, vai ter a sensação de que aquela cintura é menor,
É a mesma coisa quando a gente está de roupa e usa um cinto, aparecendo só a parte da fivela, um pouquinho do cinto. É para criar essa falsa ilusão de cintura. Se você usa biquíni, aí acaba que é mais difícil você estar disfarçando essa falta de cintura. Mas você pode, nesse caso, usar um biquíni mais alto um pouco, mas desde que você não tenha muita saliência na barriga, né? Porque se você tiver uma saliência maior na barriga, uma barriguinha mais evidente, esse suquini, ele não pode estar acima da sua cintura, porque se ele estiver acima da sua cintura, ele vai evidenciar a sua barriga. Mas caso você não tenha uma barriga muito evidenciada e você não tenha cintura, você pode usar um suquini acima do seu umbigo. Aí uns 2, 3 dedos, pegando a parte mais fina do seu corpo. Porque quem vê visualmente vai achar que a sua cintura é naquela área. E aí é a mesma coisa do vestido, quando você usa aquele vestido com marcado aqui, não sei se dá pra ver, marcado aqui abaixo do seio, que é o lugar mais fino, quando a pessoa não tem cintura, é o lugar mais fino. E a impressão que você tem é que a cintura da pessoa é aquela parte mais fina. É a leitura que o cérebro faz, tá bom? Mas vamos lá. Se o seu caso é barriguinha, aí eu aproveito para falar da questão do suquini logo, antes de falar de outras coisas, já que a gente tá falando do biquíni mais alto, você tem que ter muito cuidado com biquínis altos. O biquíni, para quem tem barriga saliente e usa um biquíni mais alto, ele deve estar 2 dedos abaixo do seu umbigo, tá bom? 2 dedinhos abaixo do umbigo, porque se ele estiver acima do seu umbigo, essa parte é mais fina do nosso corpo, acima do umbigo. Então, ele vai ficar fino, um mondronguinho da nossa barriga e a parte de baixo fina. Então, vai evidenciar a barriga, tá bom? Então, 2 dedinhos abaixo do umbigo é o melhor formato desse biquíni maiô. Se você vai usar um biquíni normal, né, não um suquini, você dê preferência a biquínis cuja lateral tenha 3 dedos de largura, porque vai segurar mais aqui a parte das gordurinhas laterais que a gente tem quando a gente tem barriguinha. A gente acaba que a barriguinha aqui vai para os lados e cria um volumezinho do lado. E aí também não vai apertar tanto para sobrar gordura em cima e gordura embaixo. Vai ficar mais disfarçada a sua barriga. Então, largura lateral de biquíni para disfarçar a barriguinha, 3 dedinhos, tá bom? Outra coisa, se você não tem problema com o seu quadril, com culote, você também pode usar esses modelos com recortes nas laterais, né? Três tirinhas, tem uns modelos que trazem pele à mostra na lateral, apesar deles serem biquínis mais largos. Porque essa questão de você, do mesmo jeito da cintura, você cria pele e tecido, você chama atenção para a lateral. E aí você disfarça a barriga. Lembra que eu falei que a ideia é você tirar o foco do seu problema? Se o problema é barriga, você coloca o foco para a lateral do seu corpo. E aí você consegue chamar atenção para a lateral e disfarça a barriguinha. Da mesma forma, dentro dessa mesma lógica de tirar o foco, se você tem barriguinha, opte por valorizar a parte de cima do seu corpo, salvo se você tem algo que você não gosta no seu corpo, né? Ah, eu tenho seio grande, tenho barriga. Aí, nesse caso, você tem que trabalhar de forma a equilibrar com as regrinhas que eu já te passei sobre seios grandes ou seios pequenos. Você tem que equilibrar essas duas situações, né? Para que o problema seja reduzido, o que te incomoda seja reduzido. Porque eu não gostei de falar problema, gente, porque na verdade é algo que te incomoda. Mas não é um problema, porque às vezes a pessoa tem a mesma característica de você e está muito de boa, né? Está muito feliz com aquele corpo dela. Então, assim, é o que te incomoda. Se você tem tanto na parte de cima algo que te incomoda, como na parte de baixo algo que te incomoda, você precisa tentar achar um equilíbrio dentro dessas regras que eu tô te passando, tá? Então, vamos lá. Você não tem problema na parte de cima, você tem problema na parte de baixo do seu biquíni. Então, nesse caso, você vai chamar atenção para a parte de cima, né? Com os decotes, com os babados, com as estampas, e usar a parte de cima mais lisa, mais escura, né? Para disfarçar esse tamanho que você tem na parte de baixo que te incomoda.
ok? Vamos lá. Se você quer também criar cintura e usa maiô, uma dica e tem barriguinha, uma dica muito legal é aqueles maiôs que tem um recorte em diagonal, né? Como se fosse um vestido assim, aquele vestido envelope, né? Aquilo é muito legal, porque aquilo cria uma linha diagonal e acaba chamando a atenção, o seu olho ele segue aquela linha, então ele não fica nem tanto na parte da barriga e acaba disfarçando também a questão da sua cintura, porque ele cria uma sensação de que sua cintura é mais fina, tá bom? Então vamos lá. Se você é baixinha, tá com o corpo todo em dia, né? Tá com barriguinha, tá com seio, não tem nada que te incomode, abuse de peças pequenas, se isso também não te incomoda. Porque para as baixinhas, quanto mais pele à mostra, mais longas elas ficam. Então você pode usar o biquininho de crochê que tá aí na moda, de tirinha dos lados, de lacinhos do lado. Aproveita que é muito bom quando a gente tá muito bem em todos esses sentidos aí do corpo. Se você tem as pernas mais longas que o seu tronco, você não deve usar biquíni com muito tipo asa delta, né? Muito cavado, né? Aquela cava, porque aquilo vai criar uma ideia de pernas mais longas e você já tem a perna mais longa que o seu tronco. Então, nesse caso, você deve usar aquele biquíni que é mais reto. Tem um biquíni que ele não sobe, ele é bem reto aqui na parte de cima e é esse biquíni que é melhor para você. Já se você tem as pernas mais curtas que o tronco, você pode aí abusar da asa delta, abusar dos biquínis cavados, porque eles vão te alongar. E lembra da regra? Quanto mais longa, mais fina eu pareço. Agora, se você é muito alta, você quer parecer mais baixa, cuidado com os biquínis asa deltas, biquínis muito cavados. Lembra que eu falei, gente? Conheça o seu corpo, porque aqui eu tô falando de regras de um modo geral. Se você tem as pernas mais curtas do que o tronco, mas você é muito alta, você pode usar uma asa delta para equilibrar o seu corpo, tudo bem. Mas se você é proporcional, né? Você tem tronco e pernas do mesmo tamanho, são proporcionais, e você é muito alta, se você coloca um biquíni asa delta, você vai parecer que tem as pernas maiores ainda, então você vai parecer que é mais alta. Isso se te incomodar a sua altura, tá? Então é sempre prestando atenção em todos os detalhes do nosso corpo. A gente tem que estar muito consciente disso. Se você tem o bumbum pequeno, quer parecer um bumbum maior, o que você deve fazer? Você deve abusar de destaques na parte de trás do seu corpo. Por exemplo, aquelas franjas, aqueles biquínis que tem franjas aqui atrás. Um biquíni menorzinho na parte de trás que vai deixar a tua bunda mais evidente, mais à mostra. Você também pode utilizar aquele biquíni que agora, né? Agora não, mas há pouco tempo, digamos assim, porque muito tempo atrás não existia. Aquele biquíni que tem um franzido no meio dele. Porque aquilo tudo cria volume, cria destaque na parte de trás do seu corpo. E aí, seu bumbum parece maior. Com relação ao bumbum, o biquíni ser menor, é aquela história do seio, né? O biquíni pequeno, a bunda maior. O biquíni grande, a bunda menor. O mesmo vale, então, se você tem o bumbum muito grande, quer que ele fique menor no seu biquíni. Você vai usar um biquíni maior, de cor mais escura, para disfarçar esse bumbum avantajado. Se é que te incomoda, né, gente? Porque eu acredito que a maioria das mulheres não se incomoda com o seu bumbum, mas eu já conheci pessoas, já atendi pessoas que se incomodam com um bumbum maior e gostam de disfarçar. Então, essa é uma das regras para disfarçar o bumbum grande. Se você tem quadris estreitos, você tem que abusar dos detalhes na lateral do seu biquíni. Aí você pode ver biquíni que tem a pedraria nas laterais, biquíni que tem aquele destaque na lateral, como eu já coloquei, de pele e tecido, aqueles recortes, tá? Porque isso vai chamar atenção
para a sua parte de baixo, para a sua lateral do seu corpo. Da mesma forma, você pode usar estampas claras, né, com fundo claro. Você pode usar estampas miúdas. Lembra que a estampa graúda vai deixar seu quadril menor? Então, estampas miúdas, de fundos claros, de cores intensas, ou biquínis lisos de cores intensas, cores claras. Tudo isso vai criar um efeito maior na parte de baixo do seu corpo. E para compor todo esse look, né, todos esses detalhes do seu biquíni que você já aprendeu, do seu biquíni, do seu maiô, você já aprendeu como você vai comprar suas peças, como você vai procurar suas peças. Que tal pegar aí no seu guarda-roupa aquela camisa que você às vezes até nem usa, né, do trabalho, aquela camisa que você comprou, usou poucas vezes, não quer mais usar para trabalhar, e usar como uma saída de banho, né? Coloca aí, deixa os botões mais abertos na parte de cima, capricha nos seus acessórios, um bom chapéu, um bom boné, um óculos bem estiloso, e aproveite o verão sem esquecer do protetor solar, porque ninguém merece também, além de estar desconfortável na praia ou na piscina, ninguém merece também terminar as férias com mancha na pele, tendo que investir um dinheirão para tirar aí um tratamento estético, para tirar essas manchas, não é verdade? E se você tem alguma pergunta, se você quer fazer algum comentário, eu tô aqui só esperando vocês, porque o básico, as regrinhas básicas para você comprar o seu biquíni, o seu maiô com estilo, que vai lhe cair bem, vai deixar mais confortável com o seu corpo, você já tem. Então, se você quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Vou esperar aqui um pouquinho, se não, eu vou me despedindo de vocês e espero vocês na próxima quinta. Desejando aí uma semana maravilhosa. Eu coloquei uma enquete no Stories do Instagram, perguntando o que as pessoas queriam, e muita gente respondeu, falando sobre tendências para 2022. Eu vou trazer ainda agora no mês de janeiro isso, falando sobre um guarda-roupa versátil. Eu já dei uma aula sobre guarda-roupa funcional, mas vou fazer uma adaptação para falar sobre versatilidade do guarda-roupa. Enfim, vou atender todos os pedidos, tá, gente, de lá do grupo. Então, a gente vai ter aí nossas lives de janeiro, atendendo a esses pedidos. Nós vamos ter live sempre às segundas e às quintas-feiras, nesse mesmo horário, 8 horas da noite, horário de Brasília, 6 horas da noite, aqui da tarde, noite, horário do Acre. E eu espero vocês. Beijos e até a próxima quinta. Tchau!